Queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos direto para o assunto, assim como está o título do vídeo. Seria o cientista de dados um artigo de luxo para a empresa? Por que eu estou dizendo isso? Espero que vocês já tenham visto alguns outros vídeos meus, não só meus, que vocês tenham visto em alguns outros lugares, tenham feito os outros cursos e afins, né? E vocês sabem que o cientista de dados, ele é um profissional ao qual ele necessita de muitos conhecimentos, né? Eu não digo em todos os assuntos, mas pelo menos a base de um cientista de dados é longa. Estamos falando de estatística, estamos falando de algoritmos de machine learning, estamos falando sobre visualização de dados, sobre o storytelling, né? Então, como que você vai falar desses dados para as pessoas aos quais não têm o mesmo conhecimento estatístico e técnico que você? Estamos falando de habilidades de programação, sendo elas a linguagem Python, por exemplo, uma linguagem SQL, PySpark, Big Data e tudo isso, né? E se estiver falando sobre engenheiro de dados também é mais coisas e assim por diante, né? Além disso não ser exatamente um tópico algo bem resolvido, no sentido que, por exemplo, o que faz um pedreiro? É lógico que você tem pedreiro da casa e você tem pedreiro de estrutura armada, você tem uma porrada de outras coisas. Mas a imagem, se você pensar, por exemplo, no motorista de Uber, por exemplo, é algo bem definido, bem estrito. É a pessoa ao qual vai te buscar do ponto A e vai te levar até o ponto B. Seja homem, mulher, seja lá o que for. Se for um cachorro pilotando dirigindo o carro, vai ser o cachorro que vai te levar do ponto A ao B. Mas motorista de Uber é algo bem estrito. Um taxista, um piloto de avião, né? Pode ser que tenham outras características, mas o básico todo mundo já conhece. Já um cientista de dados, ele ainda é um pouco, vamos dizer assim, um pouco nebuloso o que faz ou o que deixa de fazer. E todos vocês, eu incluso, gostam de modelos de machine learning, né? Putz, muitos de vocês, inclusive eu também já fiz cursos de machine learning, tem certificados de modelos de machine learning, já fez o da IBM, já fez algum outro do Coursera, já fez o do professor Eng, que é o que eu vou fazer daqui a um tempo, finalmente eu vou tentar, né? E assim por diante. Mas assim, uma coisa que não sei se muita gente fala, eu já devo ter citado isso no vídeo, se eu já citei, por favor, me relembre, mas Machine Learning é a menor parte de um processo de você ser um cientista de dados ou até mesmo um analista de dados. Talvez um analista de dados ele não use o Machine Learning para muita coisa, porque talvez o escopo daquilo que ele precise não necessite disso, né? Pelo menos os lugares aos quais eu trabalhei com analista de dados, a maioria deles não precisavam nem mesmo chegar perto do Machine Learning. Mas nós estudamos um monte de outras coisas, mas o machine learning é menor, é o resultado final daquilo que a gente quer, né? E vou mostrar, inclusive, um gráfico bem interessante, né? Que tem aqui que é a hierarquia da ciência de dados, né? E a hierarquia das necessidades da ciência de dados. Então, a primeira parte, que é a base disso, é a parte que pouca gente fala, né? Pelo menos eu não vejo muito. Assim, eu digo, não vejo muito daqueles que vendem o curso, daqueles que falam sobre o curso. Não no Coursera, não professor Eng, eu digo tipo dessas propagandas que ficam aparecendo no YouTube, sabe? Que a pessoa vai te vender um curso e, meu, você vai estourar na vida, assim. É mais essa galerinha que eu faço a crítica. Então, por exemplo, aqui nós temos a parte que é a de coleta. Então é a mais básica delas, é a base dela. E, meu, você não faz ciência de dados se você não tiver dados, como já diz o próprio nome. E veja que não é ciência da informação, é ciência de dados. Você vai pegar aquele monte de dados que são crus, que só está chegando um monte de números vindo de algum outro lugar, né? E você vai tratar eles. E estamos falando aqui, meu, parte de coleta, estamos falando de instrumentação, estamos falando de log, estamos falando de sensores, data externa, conteúdo gerado por usuário. Então, às vezes, dependendo da empresa ao qual você é contratado, ou a própria empresa ao qual está pensando em contratar um cientista de dados, ela nem tem muito disso. Ela não tem tanta informação assim ao qual você consiga ter algum serviço, ou conseguir montar algum modelo, ou conseguir prever o que aquilo está sendo feito, ou aquele negócio ao qual está sendo trabalhado. Não sei se vocês viram o meu vídeo anterior, né, o vídeo ao qual eu falei sobre como conseguir
uma vaga de emprego sem ter qualquer formação, lá eu cito sobre algumas outras coisas na questão de machine learning. Eu falo, por exemplo, que o Globo Rural é um bom programa para vocês assistirem, porque lá tinha uma empresa, né, que eles faziam monitoramento e usavam uma porrada de outras coisas de gado. Quando o produtor deveria vender o gado e assim por diante. Não vou falar muita coisa, se quiser ver lá no vídeo anterior, tá bom? Então aqui eu tenho a segunda parte, que é levar esses dados de um canto para o outro. Então beleza, eu tenho os dados que eu coletei, sei lá, de algum sensor, de alguma outra coisa. Eu estou fazendo uma edição, por exemplo, de resistência de cabo de aço. Então eu vou botar o cabo de aço nos dois cantos, eu vou puxar ele até arrebentar. Tá, aqui eu pego nessa primeira parte, na coleta, na base. Aí depois disso eu passo ele para algum outro lugar. Então eu tenho que ter assim como está escrito, eu tenho que ter um fluxo de dados reliable, eu esqueci a mente, eu não sei traduzir isso daí para português, não sei uma palavra certa, mas que seja confiável, isso. Reliable, então tem que ser um fluxo de dados confiável, não vai ficar ferrando o dado no meio da informação, né? Você tem que ter uma infraestrutura, você tem que ter uma boa base de dados, seja a base de dados interna num computador mesmo, ou seja uma base de dados externa no Google, na Amazon, seja lá onde for, né? Você tem que ter os pipelines bem feitos, né? Os ETLs, extract, transform, load. Então você vai pegar aquelas informações, você vai transformar ela de alguma forma. Às vezes você tem que alterar alguns nomes, às vezes você tem que pegar alguns caracteres que estão em UTF-8 e passar ele para alguma outra codificação. Você vai ter que pegar todas aquelas informações, às vezes você vem um número, por exemplo, imagina um sensor, vamos dizer que são vários sensores desse daí de você testar resistência de cabo. Eu sempre quis ver quando eu trabalhava no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui em São Paulo. Eu sempre queria ver, eu sempre pedia pra galera para me mostrar teste de resistência de cabo. Eu nunca consegui ver, mas eu já entrei no túnel de vento lá, mó da hora. Então, vamos lá, você tem um gancho aqui embaixo, né? Você tem um gancho aqui embaixo, você tem um outro gancho aqui em cima, e aqui você tem o cabo de aço sendo tensionado até ele arrebentar. Lógico que ele não vai estar sambando assim, né? Ele vai estar certo. E aqui eu tenho um sensor, por exemplo. Vamos dizer que é a parte de cima aqui que puxa. Então eu vou ter, sei lá, o sensor 1, que ele está no tempo, já se passaram 320 segundos, que ele está aplicando, ele aplicou, estou inventando o número, tá? Não lembro, não sei direito essa parte de força, tá bom? Um dia eu vou estudar. Aí você tem aqui um traço, aí você tem aqui 8, 4, 3, 8, 6, que aqui é a quantidade de newtons que está sendo aplicada, né? Até até arrebentar. Não sei se um cabo aguenta mais de 84 mil newtons, eu nem sei se isso daí é muito grande, tá bom? Então, quem manja de física aí me avisa, tá bom? Então aqui, por exemplo, imagina que você tem tudo isso e você tem que passar isso para uma base de dados, que seja uma base de dados, por exemplo, um SQL da vida. Então você vai ter que tratar, você vai ter que pegar esse pedaço aqui, você sabe que isso daqui é o sensor número 1, este daqui é o tempo ao qual está sendo passado, esse traço aqui vai ser ignorado e esse outro pedaço aqui é a força ao qual foi aplicada no cabo de aço, por exemplo. Imagina que você está numa série, você tem milhões de sensores, de cabos de aço sendo puxados. Uma outra coisa, imaginemos, por exemplo, que tenhamos a empresa de energia elétrica, né? Cada um dos transformadores que tem nos postes, eles são monitorados através de sensores. E esses postes, eles são monitorados, por exemplo, a cada 15 minutos. Aí você vai ter o poste, que é um número tararatá, que vai saber que esse dado vai estar numa determinada rua e o tanto que foi transformado ali está certo, a quantidade de diesel, se é que vai diesel dentro do transformador, está certa, né? Não teve nenhum problema e assim por diante. Ele pode medir até mesmo o peso do poste, por exemplo, para saber se não tem muito cabo. Então, veja que você está tendo dados, eles estão vindo de um lugar e eles vão ter que ser tratados para poder passar para outro, tá bom? Então, essa parte de exploração e transformação, né? Então, às vezes, você vai detectar se tem alguma anomalia dentro do seu dado. Pode ser que, mesmo as informações estando certas, entre aspas, né? Elas podem estar vindo na continuidade certa, mas pode ser que tenha alguma anomalia nessa informação. Digamos, por exemplo, no exemplo ao qual eu dei da empresa que está monitorando lá o transformador do poste. Então, vamos dizer que aqui o eixo Y é a tensão, por exemplo,
né? Então, vamos dizer lá que aqui eu tenho a voltagem e aqui eu tenho o tempo que está sendo rodado, né? Então, tá lá rodando, parará, papá, tá certo. Às vezes vai ter uma variação dependendo da hora, às vezes aumenta um pouco, né? Por causa do horário de pico, aí de repente, pum. Aí só um pouquinho, pum, de novo, né? Isso daqui é uma anomalia. Por que está acontecendo isso? O poste queimou? Está tendo alguma outra informação errada? Pode ser que um dos sensores pode estar com problema? Pode ser que o jeito que você está fazendo a transformação pode estar com algum erro ou não? Pode ser que você tenha que montar uma estrutura certa para você poder ter uma. Para você poder pegar essas informações, por exemplo, que elas estão em um determinado formato, para você poder deixar num determinado local? Então, essa é a parte da limpeza, é a detecção de anomalias, né? E a preparação, que vai vir através de dados muito bem formados e muito bem formatados aqui na segunda parte, que é a parte de armazenamento. E aí, a partir daí, você começa a entrar na parte de métricas, que é essa terceira parte aqui em cima, essa quarta parte, perdão, né? Então vou ter a parte vai sair. Então aqui que você vai agregar, você vai fazer a parte de treino de dados, né? Não sei se vocês já montaram algum modelo de machine learning, mas você vai fazer o quê? Você separa as informações, você tem aqui o bloco de informações, você vai separar um pedaço para a parte de treino e você vai separar um outro pedaço para a parte de teste, né? Você vai pegar esse treino, você vai separar da parte de teste para ver se o seu modelo não está muito enviesado, vamos usar essa palavra, somente nos dados de teste, né? Então é aqui que você vai terminar isso. Então, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o teste AB, você vai fazer experimentação, algoritmos simples, como por exemplo, às vezes pode ser que o seu problema inteiro seja só um problema de regressão, por exemplo. Você fazer um modelo linear já resolve o seu problema, né? Às vezes pode chegar nisso, né? Aí vendo isso, putz, teste AB, você vai, o que é um teste AB? Que se eu não me engane, né? Pode ser que eu esteja muito errado, mas você vai ter, por exemplo, pessoas que vão estar vendo, vamos dizer um exemplo mais simples. Imagina que você tem um site de vendas, beleza? Você tem um site de vendas. Aí você vende um determinado produto, chinelos, tênis e afins, tipo um Netshoes da vida. Aí, vamos dizer que um determinado produto, vamos dizer tênis de luxo, tênis de pessoas que jogam basquete. Pelo menos eu vejo uma correlação entre pessoas que jogam basquete e pessoas que gostam daqueles tênis mais extravagantes, né? Não é eu acho tênis esse tipo de tênis da hora, mas não é um tênis que eu usaria, né? Mas eu acho da hora. Aquele tênis mais gordo, assim, mais grandão, assim, mais todo bonitão. Então, assim, imaginemos que você tem esse tênis, e eu vou colocar um preço simplório aqui, que é só para a gente poder fazer a matemática mais besta, tá bom? Matemática mais simples. Então, eu tenho esses tênis aqui que eles são vendidos mais ou menos na faixa de R$ 100. Vai ter uma determinada galera que vai ver esse tênis em torno de 110, eu tô chutando matemática bem besta, tá bom? E vai ter uma certa galera que vai estar vendo esse tênis, por exemplo, a, a 90, né? 100 não, vamos colocar ele a 105, por exemplo. Então eu vou ter uma determinada variação, não chega a ser, não é cru dessa forma, tá bom? Mas ele vai ter mais ou menos essa variação para ver se é só a variação de preço interfere no quanto que as pessoas compram ou não. Então esse é um teste AB. Depois disso vai verificar se é só o site, se é só o preço. Pode fazer um teste AB, por exemplo, do layout do site. Pode fazer um teste AB, por exemplo, das cores do site, da disposição de determinados produtos, ou uma combinação disso, né? Quanto menos variáveis você ter nesse teste AB, melhor é, né? Porque às vezes pode ser que você tenha uma correlação diferente, né? Enquanto, sei lá, você está pensando que é o preço, na verdade foi o layout do tênis, layout dele no site que fez você ter uma determinada melhoria. E aí, depois de tudo isso, depois de toda essa experimentação, depois de todas essas coisas, você chega na parte, vamos dizer assim, mais legal de bom, de da hora, que é o bendito do nosso machine learning mais pesado. Estamos falando de redes neurais, estamos falando do CP não sei o que eu esqueci o nome do outro lá, que falou que ia revolucionar o mundo, né? CPT, esqueci.
esqueci o bendito do nome do algoritmo, né? Mas essas coisas que a gente faz o curso e no curso mostra pra gente que é tudo muito bonito, você coloca lá e aí você vai fazer um reconhecimento de imagem, aí você vai colocar e vai ver que um cachorro é um cachorro, negócio muito bonito, né? Mas veja que para você poder chegar no machine learning em si, naquilo que a gente gosta, vamos dizer assim, você vai ter que ter passado por vários passos. E quando eu digo você, eu não digo você, pessoa física, menininho ou menininha. Eu estou falando da empresa. Se você é a sua empresa, você vai ter que passar por todos esses passos. Mas se você não é empresa, então você está falando da empresa ao qual você está sendo contratado, ou você que é dono de uma empresa, você tem que entender que são todos esses passos que serão necessários para você poder ter um bom fluxo de machine learning, você ter um bom modelo de machine learning, porque se você não tiver tudo isso, se você tiver uma coleta de dados toda ferrada, se você não tiver uma boa ETL para você poder fazer, para poder armazenar essas informações, para poder armazenar esses dados, perdão, informação que vem depois, né? Se você não conseguir filtrar esses dados, se você não conseguir fazer todas as métricas dessas informações, você entender como é que funciona esses dados ou não, você não tentar de uma forma mais fácil, algoritmos mais fáceis, visualizações mais fáceis, estatísticas mais fáceis, né? Você pode ser que na hora que, pode ser não, é bem provável que quando você chegar na parte do machine learning mesmo, que é a nata da nata, né? Creme de creme, não sei se é assim que falam, vai estar tudo cagado. Vai estar, é tipo como se você construísse uma casa em cima de, sei lá, areia de praia, né? Assim como se você for velho, você viu, por exemplo, os coitados das pessoas que tiveram os prédios que desabaram lá em Santos. E quando foram ver lá no meio dos escombros, meu, tipo, tinha a areia de praia e pedaço de saco de cimento no meio do concreto. Então, vou mostrar para vocês também uma outra coisa que é bem interessante. E, meu, todas essas informações, todas essas coisas que são necessárias, e veja que a parte do machine learning está aqui, ó. É só esse pedacinho. Olha que o circular é até que bonitinho. Então veja, ó, você tem configuração, coleta de dados, né, feature extraction, para quem não sabe o que é isso, eu não sei traduzir em português isso daqui, tá? O que é? Imagine que eu tenho, sei lá, 4, 5 colunas. Às vezes pode ser que só uma, duas sejam importantes, né? E o resto é só ruído, o resto é só lixo. Você vai saber qual é a informação que você tem que coletar ou não, né? Às vezes pode ser que venha 800, 900 colunas daquilo que você está analisando, mas na verdade o que você precisa são 2, 3. Se eu usar isso, ok, que aqui, por exemplo, você poderia usar o machine learning para poder te ajudar, né? Mas enfim, né? Então você tem as ferramentas de processo, você tem as ferramentas de análise, né? Você tem o gerenciamento, vamos dizer assim, né? O management, eu não sei traduzir direito, né? Então você tem essa parte aqui que é do machine learning, então machine resource, perdão, né? Então você vai ter que ser tipo o repositório daquilo, você vai ter a verificação dos dados, você vai ter a infraestrutura do que vai te fornecer as informações, você vai ter o monitoramento. Então veja que você tem toda, vamos dizer assim, uma infraestrutura que meu nariz está meio entupido. Veja que você tem tudo isso para você poder chegar no machine learning em si, né? Então, só para poder ver qual a parte que eu vou separar vendo essa bolinha aqui, eu vou saber separar no vídeo, né? Para poder ficar aquele timeline bonitinho. Então vamos lá. E por que eu cheguei a tudo isso, galera? Porque pode ser que a empresa ao qual você esteja sendo contratado ou contratada, e você vai chegar lá todo ou toda ansioso, né? Todo na fúria para poder fazer o bendito do modelo, às vezes ele não tem nada disso. Muitas das vezes você pode ser contratado para ser um cientista de dados, para você simplesmente fazer um trabalho que um analista de dados comum poderia fazer. E nada contra os analistas de dados. Longe disso. Tudo bem, você vai ter muitas outras habilidades que podem te ajudar na sua análise, mas veja que é tipo você, como diria um antigo chefe meu, é você matar, é você usar uma bazuca para matar mosca. É muito recurso para uma coisa que poderia ser usada de uma forma mais otimizada. E às vezes, até mesmo a própria empresa, ela não tem noção disso.
A pessoa que está contratando, ela não tem noção disso. Lembremos que muitas das pessoas que estão no RH, elas não têm obrigação de saber o que um cientista de dados faz. O setor ao qual a pessoa necessita daquele usuário, né, daquela pessoa, que vai passar para eles e eles vão ter que colocar. Então, a responsabilidade dos requisitos são diferentes. Pode ser que você tenha até uma regra da própria empresa, etc. Mas a pessoa da RH em si, ela não tem tanta obrigação de saber disso, né, de quais são os requisitos que um cientista de dados tem que ter. Mas, às vezes, até mesmo empresas grandes, as pessoas que trabalham nas empresas grandes, elas não têm muita noção. Então, assim, uma das coisas que a empresa em si, ela tem que ter mais ou menos uma noção, né, daquilo que ela tem que oferecer, ou no mínimo que ela tem que ter ou não, né, o básico do básico é, a empresa, será que ela tem, tipo, ela tem tudo isso para poder ter um cientista de dados? Ou vamos diminuir mais o escopo. Será que ela precisa usar tudo isso para poder chegar no resultado que ela precisa? Às vezes a pessoa não sabe, eu não vou usar de anacronismo, mas será que ela precisa de tudo isso? Porque às vezes ela pode contratar alguém que tenha, vamos dizer assim, só no sentido de não precisar de tantas outras coisas, um estatístico. Uma estatística, por exemplo. Não precisa contratar um cientista de dados. O cientista de dados em si ele tem essas habilidades estatísticas, mas em si ele não é formado em estatística em si. Pode ser que uma pessoa formada em estatística já resolva. Pode ser que uma pessoa que já trabalhe na área já consiga resolver isso. Uma outra coisa, essa pessoa ela até tem as informações, mas ela não tem infraestrutura para isso. Ela não tem as ETLs necessárias, ela não tem, resumindo, ela não tem a infra para isso. Então é bem mais fácil ela contratar um engenheiro de dados. Então ela vai contratar uma pessoa que faça toda essa ponte, né? Uma ponte de BI, vamos dizer assim, né? A pessoa que vai trabalhar com BI que vai trazer e vai criar uma infraestrutura necessária para que isso seja feito, né? E se ela não tiver uma ferramenta, uma aplicação que também tenha isso, ou a aplicação que ela tenha, ou que ela necessite para poder fazer, às vezes é a própria aplicação da empresa, ela volte as informações de uma forma toda ferrada, é bem mais fácil ela contratar o quê? Ela contratar um bom programador. Então veja que não é só nós, pessoas físicas, que queremos usar o machine learning, né, para termos a nossa, machine learning é muito legal, inteligência artificial é muito legal. Se não fosse isso, ultimamente, 2, 3 anos eu não estaria focado só nisso, né? Mas assim, machine learning é um fim, né? Machine learning é a última coisa que nós usamos. Tudo bem, eu não sou cientista de dados, mas eu leio um monte de cientistas de dados falando sobre isso e todos eles falam que, machine learning é o final. Até mesmo o paper do próprio Google está falando que machine learning é o final de todo o processo. Então, sabendo de tudo isso, sabendo das coisas que nós vamos passar, né, nós como futuros ou atuais programadores e cientistas de dados e afins, né, eu quero que vocês tenham noção que, só sendo um pouco redundante, machine learning é o final do processo. Machine learning é quando você já tem todos os dados bonitinhos e você usa para fazer o modelo. Não é como, por exemplo, você entrar no Kaggle, que na hora que você baixa, por exemplo, base de dados lá dos sobreviventes do Titanic, já está tudo bonito, já está tudo filtrado. Você não precisa ficar se preocupando. Se você quiser dar uma analisada, você abre o Excel, o negócio já está em CSV. Não vai ser dessa forma que vai chegar as informações. Muitas das vezes as informações vão estar todas ferradas, muitas das vezes você vai ter que ter as habilidades de programação para poder buscar essas informações, seja, por exemplo, buscar os dados do Twitter, ou ficar fazendo um web scraping, ficar pegando informações de sites, ou, por exemplo, você ser um analista de dados de informações judiciárias, por exemplo, então você vai ter que criar um modelo que fica lendo, ficar baixando PDFs de processos jurídicos, cíveis, criminais, seja lá quais forem, para poder fazer determinada análise disso. Então, nada é tão bonito. Você tem uma baita infraestrutura para poder chegar nisso. E para uma pessoa ou uma empresa pagar um cientista de dados em si, que é uma pessoa que, além do conhecimento de negócio,
tem que ter todos esses conhecimentos por trás, né? Um pouco de programação, saber um pouco sobre infraestrutura, saber sobre estatística, saber de cálculo, saber de todas essas coisas. Não vai ser uma pessoa barata, né? E muitas das vezes, nem mesmo a empresa tem a infraestrutura ou os dados necessários ou a ideia necessária para poder contratar um cientista de dados, e muitas das vezes ela contrata mais para poder falar, olha só que legal, eu tenho um cientista de dados e a pessoa está trabalhando lá, fala, olha só, eu sou um cientista de dados e é cientista de dados bosta nenhuma. Né? Tá sendo tipo um analista. E como eu disse, analista não é ser ruim, porque eu em si sou analista, e eu conheço muitos analistas que são muito bons, muitíssimos melhores que eu, né? Só que eu digo que são ramos de conhecimentos, tanto conhecimentos técnicos quanto aplicados diferentes. Tá bom? Não estou menosprezando, só estou falando que são coisas diferentes. Beleza? Eu acho que é isso, já tá bom, já falei por 25 minutos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu vou deixar a postagem do Adrian Bjarnes aqui na descrição do vídeo, tá bom? Que aí vocês podem ler também, que é da onde eu me inspirei para poder fazer esse vídeo. Ok? Não vou ficar entrando em questão de LinkedIn, porque primeiro de tudo eu não gosto nem de LinkedIn. Tá bom? Eu odeio aquela rede social e odeio aquele monte de gente que fica falando um monte de coisa que não é. Odeio pagação de virtude. Beleza? Beijos carinhosos na bunda de vocês. Não se esqueçam de curtir o canal, compartilhar, se inscrever e todas essas coisas aí. Beijos na bunda e até mais.